Marido some à noite e esposa o segue, revelando um segredo chocante que muda tudo. Era uma noite qualquer em Afonso Clara, uma cidade pequena onde todos se conhecem. O sol se despedia devagar, deixando uma leve brisa no ar. Luana, com seus 30 anos, respirava a tranquilidade que sempre a cercou. Mas algo não estava certo. Há dias, Roberto, seu marido, parecia uma sombra, sumindo por horas e voltando tarde, trazendo consigo odores estranhos de perfume feminino e um mistério que a deixava inquieta. Sua feição serena agora era marcada pela ansiedade, e o instinto dela, sempre afiado, sussurrava que algo estava profundamente errado. Aquilo não era normal. À medida que os dias se arrastavam, Luana percebia com mais força a mudança no comportamento de Roberto. Ele evitava olhar nos olhos dela, balançava a cabeça quando perguntava onde ele tinha estado. E em meio a tudo isso, um nó apertava seu peito. As saídas noturnas de Roberto tornaram-se quase uma rotina. Cada vez que ele feca, e quando ela sentia o cheiro adocicado de um perfume que não lhe pertencia, a raiva misturava-se ao medo. Naquela noite, algo dentro dela estalou. Ela decidiu segui-lo. Silenciosamente, como uma sombra, Luana se esgueirou pelas ruas caladas de Afonso Clara. O céu estava limpo. As estrelas brilhavam com indiferença, e cada passo seu parecia um eco da sua incerteza. O coração pulsava descontrolado, e suas mãos tremiam, mas ela precisava descobrir a verdade. Acompanhou até o hospital da cidade, um prédio que sempre pareceu mais assustador à noite. O ar estava pesado, como se o próprio lugar guardasse segredos. A luz do corredor piscou e um temor gelado percorreu a espinha de Luana. Ao entrar, ela avistou Roberto. Uma expressão de preocupação estava em seu rosto enquanto ele se inclinava sobre uma cama. O que ela viu então fez seu coração parar. Débora, a ex-namorada de Roberto, estava ali, pálida, com uma criança ao seu lado. Renan, um menino pequeno com olhos grandes e tristes, que Luana nunca soube que existia. O choque foi como um soco no estômago. As peças do quebra-cabeça se misturavam em uma confusão de sentimentos. Lágrimas ameaçaram escapar enquanto ela observava a interação entre eles. Um aperto nas mãos, sussurros de preocupação, um carinho que Luana não esperava ver. Roberto levantou os olhos e a avistou. O choque no rosto dele revelou que ela já sabia. Havia algo mais. Ele tentou justificar sua ausência, suas mentiras, mas cada palavra era como veneno, deixando um gosto amargo. Luana queria gritar, mas a dor a desarmava. Naquele momento, o que mais a tocou foi Renan. Seu olhar, uma mistura de inocência e tristeza, fez o coração de Luana se apertar. Mesmo em meio ao furacão emocional, ela sentiu um impulso de protegê-lo. A nova realidade era desgastante e o futuro incerto. Mas, no fundo, uma esperança ressurge. Seria possível reconstruir tudo. Entre os escombros da traição, Luana e Roberto teriam alguma chance de se reencontrar como família? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Roberto estava parado, com a expressão congelada no rosto, enquanto Luana o encarava, um turbilhão de emoções consumindo-a. Ela queria entender, precisar de respostas, mas a cena à sua frente a tinha deixado sem palavras. Débora, ali com a criança, parecia esperando por algo. O olhar dela dançava entre Roberto e Renan, uma tensão cavada no ar. Mas então, um som cortou a cena. O barulho de uma maca sendo empurrada. Luana se virou e viu uma equipe médica, apressada, e ao lado deles, um homem, alto e imponente, que fez o coração dela disparar. O rosto dele era familiar, mesmo que Luana não o visse há anos. Era Carlos, um grande amigo de Roberto que tinha desaparecido quando seus caminhos se separaram. Carlos, o que você está fazendo aqui? Perguntou Luana, a incredulidade formando um nó na garganta. Ele virou a cabeça, os olhos pesados de um segredo que pesava mais do que o próprio corpo. Luana, ele hesitou, e nesse ato, Luana percebeu que ele não estava só surpreso. Ele estava apavorado. O que aconteceu? Você conhece eles? Roberto perguntou, o tom de choque na voz dele. Conheço sim. Não sabia que você estava envolvido com Débora. Carlos disse, quase como se estivesse ciente do caos alheio que se desenrolava. Nesse momento, Luana se viu perdida no mar de dúvidas. Envolvido? Ecoou em sua mente. Os olhos de Robin desceram ao chão, e isso parecia mais significativo do que tudo que ela já tinha visto até então. Não é isso, Rob. Luana disparou, a voz tremendo. E há mais aqui. O que você não está me contando? Foi então que um grito cortou o ar. Renan, a criança ao lado de Débora, teve um colapso. Ele começou a chorar desesperadamente, as mãos pequenas se debatendo no ar. Mamãe! Mamãe! As palavras o deixaram mais angustiado, e Luana ficou paralisada ao ver aquela cena. O tempo parecia ter parado. Carlos ficou de pé em choque e, em um movimento rápido, se aproximou do menino. Renan, calma, garoto. Está tudo bem. O tom dele, apesar de tenso, tentava acalmar a criança. O que está acontecendo? Por que ele chamou Débora de mamãe? Luana perguntou, mas a balança emocional estava pendendo num lugar que ela não imaginara. Carlos, parecendo hesitante, finalmente soltou. Luana, a verdade é que há muito mais por trás disso tudo. Renan, ele é filho de Roberto. O mundo de Luana desabou de uma vez. O sangue sumiu de seu rosto, e o eco das palavras dele reverberou em seus pensamentos. O que isso significava? Como ele poderia? Como ela não soubera disso? Olhou para Roberto, esperando ver um sinal de que tudo se tratava de uma piada cruel, um mal-entendido. Mas o olhar dele dizia tudo. A dor e o arrependimento estavam ali, nítidos como uma verdade exposta. Débora olhou para Roberto e um misto de ressentimento e um pedido silencioso transitou entre eles. Luana precisava de respostas. A fúria subia e uma onda de compaixão também. Como era possível que, em meio à traição, ela sentisse pena dele e ainda uma necessidade urgente de entender a história? O que mais você não me contou? Ela perguntou, a voz grossa com a luta interna. Renan ainda chorava, o som lhe atravessava, e a fragilidade daquela criança trouxe um novo tipo de responsabilidade para o coração já pesado de Luana. Carlos olhou rapidamente para as mulheres e voltou a focar a atenção na criança. Tem algo mais, Roberto? Existe uma razão pela qual você sumiu.
A vida de todos nós está entrelaçada de uma maneira que não podemos ignorar. Com essas palavras, Luana sentiu que o chão sob seus pés vacilava. Já não se tratava apenas de traição. Era uma teia complexa de segredos. E agora ela não fazia ideia do que a verdade poderia realmente custar. O que mais havia escondido dela? Quais seriam as consequências desse novo sombrio conhecimento? E, enquanto o cenário se desdobrava com mais perguntas do que respostas, Luana olhou para Roberto, aguardando a explicação que poderia mudar completamente a trajetória de suas vidas. O mundo de Luana desabou de uma vez. O sangue sumiu de seu rosto. E o eco das palavras de Carlos reverberou em seus pensamentos. O que isso significava? Como ele poderia? Olhou para Roberto, esperando ver um sinal de que tudo se tratava de uma piada cruel. Um mal-entendido. Mas o olhar dele dizia tudo. A dor e o arrependimento estavam lá, nítidos, como uma verdade exposta. Enquanto a atmosfera dentro do hospital se tornava mais densa, uma sirene distante cortou o ar, anunciando uma emergência. Atenção, homem Paul. Renan, ainda chorando, olhou para Luana com olhos que suplicavam ajuda. Ela queria abraçá-lo, protegê-lo de tudo isso, mas também estava arrasada. Os sentimentos se misturavam em um turbilhão dentro dela. O que mais você não me contou? Luana repetiu, sua voz mais firme agora, mas o tremor ainda presente. Carlos, com um olhar profundo, não conseguia desviar o olhar da criança. Seu silêncio pesava mais que 1000 palavras. Roberto, com a respiração agitada, buscava as palavras certas, mas elas não vinham. O peso do momento batia na porta da verdade. Subitamente, o relógio na parede soou. E a equipe médica que havia passado antes voltou correndo, desta vez com mais urgência. Um médico entrou e sua expressão era de pânico. "Precisamos de todos na sala de emergência!" gritou. E Luana sentiu seu estômago revirar. O caos parecia se intensificar. Então, como uma tempestade, a porta da sala se abriu e uma mulher chegou, apressada e ofegante. Ela tinha o semblante pálido e os olhos arregalados, como se estivesse à beira de desmaiar. Era uma enfermeira, e ela trouxe um aviso que fez o chão sumir sob os pés de Luana. "Precisamos da confirmação. O paciente em estado crítico. Ele está em estado grave." Ele é filho de Roberto. A revelação atingiu Luana como um raio. Ela olhou para Roberto e a mesma expressão de perplexidade era refletida no rosto dele. Renan olhou para a enfermeira em busca de respostas, sem entender a gravidade da situação. O que significava aquela informação? Havia um outro filho? Estaria Renan em perigo? A confusão e o desespero a inundaram. "O que está acontecendo?" Luana perguntou, a voz quase um sussurro. As peças do quebra-cabeça agora se tornavam caixas disparadas e fora de ordem. "Quem é esse paciente?" Ele é seu filho!" gritou a enfermeira, voltando-se para Roberto. O impacto das palavras a atordoou. O quarto parecia girar e Luana quase caiu. Nora, sua amiga e parceira na vida, tinha lhe dado um ultimato sobre a monogamia. Mas e se houvesse um filho? Não conseguia processar. Roberto, agora pálido como uma folha, começou a tremer. A expressão ansiosa que antes carregava tornou-se terror. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras simplesmente não surgiam.
Luana sentiu uma corrente elétrica no ar, uma tensão quase palpável. O que isso significava? Qual era a verdade que ela ainda não conhecia? E então, enquanto retornava à realidade, um grito cortante ecoou pelos corredores. Era Renan, que havia estabelecido uma conexão intensa com aquele que acabara de ser revelado como irmão. Não, não, não! Ele berrava desesperado, e a cada palavra, o coração de Luana despedaçava ainda mais. "O que você fez, Roberto?" Luana gritou, as lágrimas escorrendo. O embuste que uma vez chamou de marido tornou-se um estranhamento abismal. No meio da desordem, ela percebeu. A verdade a rodeava em suas próprias sombras. Carlos, finalmente sentando-se ao lado de Renan, tentava oferecer consolo. Mas o impacto do que ouviu agora não era mais apenas um segredo. Era um pesadelo que se desdobrava diante dela. Entre o gato e o rato, entre a traição e uma nova vida, Luana percebeu que havia muito mais em jogo do que apenas seu coração ferido. E quando o eco de um novo alerta se fez ouvir, a realidade se disse do que mais ainda não havia sido revelado. A realidade de Luana desabou em fragmentos, e ao redor dela, o hospital parecia girar. O desespero no olhar de Renan era uma faca cravada em seu coração. Mas antes que pudesse entender a profundidade daquele segredo, um grito agudo cortou o ar. A equipe médica ao redor, até então hesitante, agora se movia com uma urgência frenética. "Precisamos de um código vermelho!" gritou um médico, e Luana sentiu seu estômago revirar. A cena à sua frente tornou-se um caos. A enfermeira voltava apressada. E nesse momento, as emoções de Luana colidiam em um turbilhão. O que estava acontecendo? Renan a olhou, com um pânico incontrolável nos olhos. Ele balançava a cabeça, e suas lágrimas eram um eco da dor que ela mesma sentia. "O que é código vermelho?" questionou Roberto, mas Luana não conseguiu responder. O medo a paralisou, e ela só conseguia observar. Então, no meio do tumulto, uma figura conhecida fez sua entrada. Era Nora, sua amiga, mas algo se escondia em seu olhar. O semblante dela estava pálido, e Luana notou que suas mãos tremiam. Nora se aproximou, e seu olhar se fixou em Roberto, como se estivesse pesando cada palavra. "O que está acontecendo?" perguntou Nora, tentando manter a calma. Mas Luana percebia que sua amiga já sabia de algo que ela não conhecia. "Ele é meu filho, não é?" Renan gritou, e as palavras ecoaram pelo corredor. A pressão crescia. Luana olhou para Carlos em busca de respostas, mas ele também parecia perdido na confusão. "Luana!" começou Nora, hesitando. Ela olhou para todos os rostos à sua volta antes de se aproximar. Há algo muito mais profundo acontecendo aqui. O coração de Luana disparou, enquanto ela tentava decifrar o que estava prestes a ouvir. Nora respirou fundo e continuou, sua voz baixa, mas carregada de uma urgência palpável. "O que você não sabe é que Renan não é apenas filho de Roberto e Débora. Ele é. Ele é o filho de todos nós." O golpe foi como um soco. As palavras dela pairaram no ar, e Luana sentiu a realidade escapar de suas mãos. O que significava aquilo? Sua mente girava enquanto tentava processar. Como assim? A pergunta saiu instintivamente, reverberando nas paredes brancas do hospital. "Renan? Ele é o filho de uma promessa feita, Luana", disse Nora, a voz tremendo. "Roberto e eu, nós."
Luana prendeu a respiração. As peças do quebra-cabeça, que ela pensava ter reordenado, agora explodiam em mais confusão. Os olhares se cruzaram entre eles, entre a dor e a incredulidade. E tudo se tornava um caos infinito. Renan, inconsciente da gravidade das revelações, continuava a chorar. O impacto emocional pesava nas almas de Luana, Roberto e Nora. O que mais estava escondido? Que tipo de laço unia todos naquele momento? Então, no auge do turbilhão, uma nova sirene soou, mais próxima. As portas se abriram e médicos invadiram a sala, empurrando uma maca. O tempo congela. A verdade começa a desvelar seu rosto sombrio. Precisamos de você aqui, Luana, disse um médico ao reconhecê-la. Ele a puxou para o lado enquanto, no fundo, Renan e Roberto olhavam, atônitos. O que está acontecendo? Luana questionou, a voz praticamente sussurrando. O estado crítico. Renan tem o mesmo tipo sanguíneo que o paciente. Foi tudo que o médico conseguiu expor antes que o pânico instalada mudasse tudo de novo. O olhar de Luana se fixou em Roberto e seu mundo ruiu mais uma vez. Os registros de traumas, segredos e promessas feitas agora se transformavam em algo muito maior, muito mais devastador. O que você fez? Ela sussurrou, sua voz quebrando em pedaços. Certamente, o peso da verdade nunca fora tão cruel. Enquanto a equipe médica trabalhava ao redor de Renan, um novo mistério emergia. E Luana sentiu que a resposta para essa crise poderia não apenas mudar a vida de todos ali, mas desmantelar o que restava entre eles. O que significava ser mãe em meio a tais segredos? Enquanto Luana tentava entender, o caos da sala, as vozes, os choros, tudo tornava-se uma nuvem indistinta de emoções. O futuro dela e de Renan se desvanecia em um mar de dúvidas. Uma nova verdade pulsava, e enquanto a realidade se estreitava em torno dela, Luana percebeu que a jornada estava apenas começando. Luana mal podia processar as palavras de Nora, e tudo ao seu redor parecia diluir em um borrão de pânico. A urgência do momento, a equipe médica pesada, a tensão no ar, tudo se misturava em uma nuvem de emoção densa e sufocante. Renan ainda chorava, sua voz aguda atravessando o caos, enquanto Luana tentava entender a magnitude do que acabara de ouvir. O que você quer dizer com isso? Luana forçou as palavras para fora, cada sílaba carregada de incredulidade. O médico passou apressado, e ao esbarrar em Luana, ela sentiu o choque percorrer seu corpo. O caos dentro dela e o tumulto no hospital se entrelaçaram e ela não sabia mais onde estava. Nora respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Luana, a verdade é que Renan... Ela olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Ele é o filho de Roberto, mas também seu filho, porque aconteceu algo entre nós. Luana sentiu o coração disparar. 1 milhão de perguntas se aglomeravam na sua mente. Como isso era possível? E uma parte dela tremia de raiva ao pensar que sua vida estava se desdobrando como um pesadelo. O que mais estavam escondendo dela? Mas antes que pudesse perguntar, a situação no hospital explodiu em um novo nível de caos. Um grito ecoou, e Luana virou-se para ver uma enfermeira puxando um carrinho de emergência. O olhar dela era de pânico absoluto. Ele teve uma parada cardíaca. Precisamos de suporte, gritou a enfermeira, e o mundo de Luana pareceu se despedaçar novamente. Renan, ela gritou, mas a voz dela se perdeu na confusão. O menino ainda estava ali, chorando, sem entender a intensidade do que estava prestes a acontecer. O médico que havia chamado Luana agora se voltou para ela,
sua expressão séria. Você é a responsável por Renan. Precisamos de você para autorizar os procedimentos, disse ele, sua voz infundida com urgência. Não, 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 gritou Luana, as lágrimas escorregando pelo seu rosto. O desespero a consumia. Se o coração de Renan parou, o que isso significava? Como ela poderia permitir qualquer coisa? Mas então, algo ainda mais impactante ocorreu. O homem que Luana tinha visto antes, alto e imponente, Carlos, interveio. Ele se aproximou da equipe médica e começou a falar rapidamente. Espera, não façam isso. Os médicos pararam e um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Todos os olhos estavam voltados para Carlos, esperando que ele explicasse. Ele parecia exausto, mas determinado. Vocês não podem fazer isso. Renan não pode passar por procedimento algum sem que todos saibam a verdade sobre ele. O que você está dizendo? Perguntou o médico, confuso e frustrado. Carlos olhou de volta para Luana e seu olhar estava carregado de uma verdade que ela sentia que não estava preparada para ouvir. Tudo isso, Luana, Renan pode não ser quem você pensa que é. Os testes de paternidade, eles podem revelar coisas que ninguém está preparado para enfrentar. O ar ficou pesado. Luana sentiu uma onda de choque atravessar seu corpo. O que Carlos estava insinuando? E como ele sabia de testes de paternidade? O que cada um deles havia escondido? Instantaneamente os olhares dos presentes mudaram. O medo se instalou e murmúrios começaram a percorrer os rostos preocupados da equipe médica. Carlos, o que você quer dizer? O que você sabe? Luana perguntou, a voz trêmula, a angústia transbordando. Antes que ele pudesse responder, um grito cortou o aire. Renan, de repente, se tornou o centro das atenções. Ele gritou novamente, dessa vez de uma maneira muito mais aterrorizada, como se sentisse que algo muito grave estava prestes a ser revelado. E aquele grito, carregado de desespero e confusão, ecoou como um eco doloroso nos corações de todos. Neste momento, Luana viu nos olhos de Carlos algo que a paralisou. Ele estava escondendo algo, e a verdade que poderia ser devastadora não estava apenas a um passo de ser revelada. Ela estava prestes a mudar o curso de suas vidas para sempre. O que mais há por trás dessa história? Luana olhou ao redor, seu coração acelerando. Qualquer resposta a essa nova reviravolta parecia estar à beira de um precipício. O caos a consumia, e enquanto a equipe médica se preparava para agir, a única coisa que pôde fazer foi agarrar Renan. Buscando uma resposta, a tensão na sala era palpável, como um fio prestes a estourar. Luana sentia seu coração batendo vorazmente, enquanto fitava Carlos, esperando que ele explicasse o que significava aquela declaração arrasadora. Renan olhava para todos eles, seu olhar refletindo confusão e medo, como se soubesse que algo não estava certo, mas não soubesse exatamente o que. E então o inesperado aconteceu. Uma mulher apareceu à porta da sala, ofegante e descontrolada. Era Débora, a ex-namorada de Roberto. Os olhos dela estavam arregalados com uma mistura de pânico e urgência. Ela avançou, empurrando os médicos que tentavam controlar o caos. "O que você está fazendo aqui?" gritou Roberto, a raiva na voz quase visível. A tensão explodiu ainda mais, como se uma bomba tivesse sido lançada. Débora ignorou Roberto, focando suas energias em Luana. "Luana, por favor, escute." Sua voz tremia. "Renan,
Ele não é apenas filho de Roberto. Ele é meu irmão. As palavras caíram como uma pedra no silêncio. Ouvindo isso, Luana piscou. A sala pareceu girar. O quê? A incredulidade arranhou sua garganta. Eu sei que é difícil de acreditar, continuou Débora, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas é verdade. Nossa mãe, antes de morrer, me revelou que Roberto e eu temos um irmão perdido. E quando soube que Renan estava aqui, eu não pude ficar parada. Carlos, atônito, olhou fixamente para Débora. O silêncio era denso, quase sufocante. Luana não conseguia processar. Como isso era possível? A história que ela tinha construído em sua mente desmoronou como um castelo de cartas. Tudo o que acreditava saber sobre Roberto, sobre Renan, agora parecia um labirinto de mentiras. Você está dizendo que Renan é filho de Roberto com você? Luana perguntou, a voz fraca, presa entre a raiva e a desorientação. Não exatamente, explicou Débora, os olhos brilhando com emoção. Ele é meu irmão e também é filho de Roberto. Mas mais importante, ele é o resultado de um erro, uma má decisão que foi tomada antes de eu saber da verdade. Nossa mãe nunca deixou que soubéssemos até agora. Os murmúrios dos médicos e enfermeiros tornaram-se um ruído de fundo, enquanto cada palavra de Débora penetrava na mente de Luana. Os olhares se cruzaram, diferentes expressões de choque e dor. A confusão reinava. Mas e se a verdade sobre Renan ser seu irmão for apenas uma mentira? Gritou Roberto, aturdido, tentando instigar uma lógica em meio ao caos. Não é mentira! Retorquiu Débora com a voz alta. Nossa mãe confirmou e Renan precisa saber disso, mesmo que a situação seja horrenda. Luana sentiu o chão se afastar. Um nó se formou em sua garganta. A presença de Renan, inocente e pura, pairava ameaçadora em cada revelação. Não havia apenas um filho em jogo, mas uma teia de enganos que unia todos ali. A cada respiração, ela tentava encontrar um ponto de apoio, uma âncora que a impedisse de ser arrastada pela correnteza de dúvidas. Quando Renan, ainda chorando, gritou por ajuda e agarrou a mão de Luana, algo dentro dela se partiu. A dor daqueles que o cercavam, os traumas expostos, a incerteza do futuro estavam se transformando em um caos irrefreável. Ele não deveria estar preso nessa confusão, não deveria carregar os fardos dos erros dos outros. No entanto, a verdade ainda estava a um passo de ser revelada. Uma nova sirene soou e as portas da sala de emergência se abriram novamente. Um médico entrou, sua expressão alterada entre pânico e determinação. Temos uma atualização urgente sobre Renan. Ele anunciou e o olhar de todos se voltou para ele em busca de respostas. Ele foi testado e os resultados acabaram de chegar. Precisamos de mais informação antes de tomarmos qualquer decisão. O que mais eles ainda iriam descobrir? O que significava tudo isso para Renan? As perguntas ecoavam em sua mente. E Luana se sentiu mais perdida do que nunca. O nó na sua garganta se apertava, enquanto o mundo girava, carregando uma verdade ainda mais obscura e potencialmente devastadora. A revelação estava prestes a acontecer. E o que mais seriam capazes de esconder? A tensão na sala crescia a cada segundo, como se um grande relógio estivesse prestes a dar a última badalada. Luana passou a mão pelo rosto, tentando processar as últimas palavras de Débora. A revelação estava pesando na sua mente e no seu coração. Mas enquanto tentava juntar as peças do quebra-cabeça, algo mudou abruptamente. Um médico, com um semblante tenso e pálido, entrou correndo pela porta.
Todos olharam para ele, inquietos. Precisamos de vocês na sala de emergência agora! Ele gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. Todos sentiram um arrepio percorrer a espinha. O que estava acontecendo? Luana não hesitou. Ela agarrou a mão de Renan, que parecia ainda mais perdido e angustiado. Vem, seguimos eles! O menino a seguiu. Na verdade, ele não tinha escolha. Roberto e Nora correram logo atrás, enquanto Débora olhava, desconcertada. No corredor estreito, o agito aumentou. O que poderia estar acontecendo? O coração de Luana pulsava em sua garganta. Quando entraram na sala de emergência, o caos tomou conta. Camas, médicos e enfermeiros todos se movendo em um frenesi. Luana viu Renan sendo colocado em uma maca. Renan! Gritou, mas a porta se fechou atrás dela. O médico da equipe se virou, segurando um tubo de oxigênio. Ele parecia focado e determinado. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas precisamos de autorização para prosseguir com a cirurgia. Os olhos de Luana se arregalaram ao ouvir a palavra cirurgia. Perguntas fervilhavam na sua mente. Mas o que aconteceu com ele? Ele estava bem antes, apenas chorando. Foi quando um segundo médico, com uma expressão séria, aproximou-se. Ele segurava uma folha com uma expressão grave. Luana, precisamos falar com você agora. Luana parou, seu mundo desmoronando novamente. O que poderia ser tão urgente? Sobre o quê? É o Renan? Ele vai ficar bem? Renan, ele não é o que pensávamos. Os testes que fizemos mostraram que ele está numa situação delicada. E a verdade sobre a paternidade dele pode ser mais complexa do que sabemos, o médico disse, enquanto colocava a mão no ombro dela, revelando um gravíssimo segredo que mudaria tudo. O rosto de Luana empalideceu. Como assim? O que você está dizendo? A sensação de um vazio se instalou no seu peito. Carlos, que estava ao lado, pareceu perceber a gravidade da situação. Ele gritou do fundo. Como assim a paternidade é complexa? O que você quer dizer com isso? A inquietação pairava na sala. Os testes de DNA tinham um erro. Eu não sei como, mas Renan não é filho de Roberto. É possível que ele seja do pai de Débora. O médico completou, e o silêncio se instalou, como se o tempo tivesse parado. Luana ficou paralisada. A luz da sala parecia mais intensa, ofuscante. Os rostos de todos pareciam embaçados, e ela mal conseguia entender. Renan não era filho de Roberto? O que isso significava para eles? E mais importante, quem era o pai de verdade? As mãos dela tremiam enquanto os pensamentos corriam. Olhou para Roberto, que estava balançando a cabeça, incrédulo, e para Débora, cujos olhos estavam cheios de lágrimas. Você sabia disso? Como você? Como isso é possível? Eu não sabia! Eu juro, não sabia! Débora exclamou, desesperada. Precisamos descobrir a verdade! Renan precisa de nós! Renan estava ainda na maca. Um olhar confuso voltado para todos. O pânico se instaurou. Luana sentiu o peito apertar e o nó na garganta se tornou insuportável. Sentia que tudo o que havia construído estava desmoronando. Outro médico apareceu e a urgência em sua voz trouxe uma nova onda de choque. Precisamos de todos vocês. Há mais informações e Renan pode precisar de uma transfusão. Precisamos de um doador compatível, mas isso só pode ser feito após esclarecer a situação. Era como se um raio tivesse atingido todos ali. A cada palavra, Luana se sentia cada vez mais perdida.
O que mais estava escondido? Não apenas as verdades sobre a paternidade, mas secretos profundamente enterrados estavam prestes a vir à tona. O olhar de Renan se manteve fixo em Luana, buscando mais do que conforto. Ele queria respostas. E o que Luana poderia responder a ele? O futuro que pareciam ter se desfez em poeira e uma nova realidade estava prestes a emergir de entre os escombros de uma história que todos pensavam conhecer. O chão estava prestes a desabar e a única certeza que restava era que a verdade ainda se escondia nas sombras, ansiosa para ser revelada. Luana sentiu o coração disparar enquanto o médico falava. As revelações sobre Renan eram difíceis de digerir, mas na frustração e confusão daquela situação, uma ideia implícita surgiu em sua mente. Relacionamentos, segredos, promessas, tudo parecia se acumular como uma tempestade prestes a explodir. E quando olhou para Renan, notando a expressão inocente dele, um sentimento de proteção tomou conta dela. Mas então, em meio à agitação, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta da sala de emergência se abriu com um estrondo e um homem alto e robusto entrou. Sua presença impunha respeito e medo. Luana franziu a testa, tentando reconhecer aquele desconhecido, mas a expressão dele gritou o homem, sua voz ressoando através do silêncio pesado. A equipe médica parou. Todos voltaram os olhos para ele, confusos e alarmados. "O que você está fazendo aqui?" perguntou um dos médicos, a voz misturada entre incredulidade e preocupação. O homem respirou fundo, sem tirar os olhos de Luana. "Meu nome é Fernando. Sou o pai de Renan." O impacto das palavras foi como uma explosão. Luana sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. O que isso significava? Como ele podia ser o pai de Renan? Uma onda de murmúrios percorreu a sala. A equipe médica hesitou, e as expressões mudaram rapidamente para o espanto. Roberto olhou para Débora, que parecia tão aturdida quanto ele. A confusão reinava. "O que você quer dizer?" Luana finalmente conseguiu perguntar, sua voz quase um sussurro. "Renan é filho de Roberto. Ou seja, do que você está falando?" "Não era para eu estar aqui, mas Renan..." Ele olhou de novo para a criança na maca. "Não pode sofrer por causa de um erro do passado. Ele é meu filho também." Fernando se adiantou. "E eu sou o único responsável pelo que aconteceu." O impacto de suas palavras ecoou na sala. Até mesmo a equipe médica ficou em silêncio, espantada com a revelação. Fernando tinha uma carga emocional em suas palavras que fazia Luana tremer. Havia algo inegável na sua determinação. "Você não pode estar falando sério", gritou Roberto, sua voz cheia de raiva. "Como você se atreve a aparecer agora e tentar desfazer o que construí com Luana?" "Porque é verdade", Fernando declarou, a sinceridade em seu olhar, cortando a tirania do momento. "Luana, eu a amei antes de você e Roberto. Quando soube que estava grávida, as coisas ficaram complicadas. Mas Renan precisa saber quem realmente é." Luana lutava para respirar. Ela sempre pensou que era só ela e Roberto, que Renan era parte daquela vida que construíram. Agora, tudo desmoronava. A dor da traição se misturava com uma nova dimensão de confusão e desespero. "Você tem que acreditar em mim, Luana", Fernando implorou. "Não estou aqui para destruir nada. Precisamos fazer isso por Renan." Renan começou a chorar novamente, suas pequenas mãos se estendendo para Luana. Buscando conforto, os olhos dele eram como um espelho, refletindo o caos que se descortinava ao seu redor.
Luana queria protegê-lo, mas as respostas não eram claras. O que fazer? Nora ficou próxima, a expressão saturada de preocupação. O que vamos fazer? Estamos perdidos. Luana olhou para Fernando, depois de volta para a equipe médica. O coração estava pesado e ela precisava agir. Era hora de confrontar a verdade, mas uma nova pergunta surgia. Quem era realmente Fernando? E qual era sua verdadeira intenção? Como Renan poderia ser filho de dois homens que não sabiam que estavam ligados por um laço tão forte? Antes que alguém pudesse falar novamente, a sirene de ambulância ao fundo cortou o silêncio. Sentiu um frio na espinha. O que mais estava prestes a acontecer? O que mais esse dia aguardava? A realidade estava mudando em um piscar de olhos, e enquanto a tempestade se intensificava ao redor deles, Luana percebeu que as respostas estavam cada vez mais distantes, enquanto novas perguntas surgiam a cada instante. Luana sentiu o coração disparar enquanto o médico falava. As revelações sobre Renan eram difíceis de digerir. A turbulência se intensificava a cada instante, como se um furacão estivesse prestes a engolir todos ali. Um labirinto de mentiras e verdades ocultas se formava em torno deles, e enquanto ela tentava focar, um ruído repentino e agonizante preencheu a sala. O som de um aparelho cardíaco disparando ecoou como um alarme. Luana virou-se instintivamente, o pânico a invadindo. Aquela sinalização horrenda sugeria que algo estava muito, muito errado. Renan, que até então estava calmo, agora se contorcia na maca. Os olhos arregalados em um terror que Luana nunca havia visto antes. O médico que havia falado antes agiu rapidamente, mas tudo parecia em câmera lenta. Luana estava paralisada, seu mundo desmoronando em pedaços menores do que nunca. O rosto de Fernando se contorceu de preocupação, e ao olhar para Renan havia uma mistura de desespero e determinação que deixava claro que ele não poderia perder mais uma vez. "Papai!" Renan gritou. Sua voz era um lamento agonizante, e no fundo do coração de Luana havia um grito silencioso. Como era possível que naquele momento tudo se tornasse tão aterrador? O pavor nos olhos de Renan cortou o coração de Luana e ela queria pular em ação, mas o pânico a enferrou. "Precisamos de ajuda! Agora!" O médico gritou, e a equipe correu em um frenesi. Luana, em meio ao caos, simplesmente desabou. Sentiu que estava perdendo algo gigantesco. Não apenas Renan, mas também a conexão que tinha com a sua própria vida. Tudo estava em jogo. Fernando estava ao lado da maca, sua mão estendida em direção ao filho. "Você vai ficar bem, meu garoto. Eu estou aqui!" Seus olhos mediam a ansiedade e a determinação, como se sua presença fizesse alguma diferença. Mas Luana não conseguia se mover. Antes que pudesse processar, ela sentiu que o chão sob seus pés tremia. Em meio às urgências médicas, uma outra voz soou, como um trovão em meio a uma tempestade. Era Débora, que havia ficado em um canto, com as mãos cobrindo o rosto. Ela começou a gritar. O som era estridente, atacando os nervos de Luana. Não deixem isso acontecer. Ele não pode. Eu não posso perder." A máquina cardíaca apitava furiosamente, seguindo o ritmo da crise no coração de Luana. O que estava acontecendo? Como a situação saiu do controle tão rapidamente? E então, enquanto as enfermeiras tentavam estabilizar Renan, algo extraordinário surgiu de toda a confusão. Fernando, com lágrimas nos olhos,
tomou uma decisão súbita. Peça uma transfusão. Ele precisa de um doador imediatamente. Gritou para a equipe médica, sua voz cortante e cheia de urgência. Mas a enfermeira balançou a cabeça, indecisa. Precisamos verificar os registros de sangue. Não podemos arriscar. Luana começou a sentir falta de ar, incapaz de suportar a pesada realidade. Tudo ao seu redor parecia ruir. As luzes brilhantes da sala se tornaram ofuscantes. O ruído dos gritos e a máquina se misturaram em um coro de desespero. Foi nesse momento, no olho da tempestade, que uma reviravolta extraordinária surgiu. Parem! Uma nova figura cortou pela sala. Uma mulher, sua aparência serena, mas com uma aura de autoridade que dominava a situação. Eu sou a médica responsável pela clínica, onde Renan foi inicialmente examinado. Disse ela, suas palavras calmas como um suave sopro de ar fresco no caos. O tumulto ao redor fez uma pausa enquanto todos a observavam. Ela se aproximou da maca e olhou intensamente para Renan. Precisamos fazer uma nova checagem de sangue. Há algo que não foi mencionado. Algo crucial. Luana ficou atordoada. O que poderia ser mais crucial do que tudo que já havia sido dito? A mulher então se virou para Luana e Fernando com um olhar sério. Renan não é o que vocês pensavam. A verdade está muito mais próxima do que imaginam. Ele é o filho de alguém que nem mesmo vocês conhecem. O chão sob os pés de Luana parecia desaparecer quando ouviu aquelas palavras. Implicação da senha de sua reviravolta disparou como um relâmpago em sua mente. O que mais havia por trás das mentiras que a cercavam? Como poderiam desenterrar segredos tão profundos e dolorosos em um momento como aquele? O tempo estagnou enquanto todos ali se encaravam, uma bruma de incerteza se instalando. E antes que alguém pudesse reagir, a máquina cardíaca de Renan disparou novamente, como um eco do desespero que pulsava nas almas deles. As palavras ficaram presas na garganta de Luana. E enquanto a tempestade se intensificava, a única certeza que restava era que agora, mais do que nunca, tudo estava prestes a mudar. Com os gritos ecoando pela sala de emergência, a tensão atingiu um ponto de ebulição. Luana assistiu enquanto a equipe médica lutava para estabilizar Renan. O som frenético da máquina cardíaca ainda reverberava em seus ouvidos. E sua primeira instintiva reação foi de desespero. Como isso pôde acontecer? O pensamento a consumia e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Fernando, ao lado da maca, estava pálido, mas seus olhos ardentes refletiam uma intensidade que Luana nunca havia visto antes. Renan, meu filho, eu estou aqui. Você é forte. Ele gritou, tentando transmitir um conforto que parecia escapar entre seus dedos. A equipe médica se movia como um balé ensaiado, cada um sabendo exatamente o que fazer. O médico se inclinou sobre Renan, enquanto o outro verificava as amostras de sangue. Precisamos de um grupo de doadores compatíveis. Isso é urgente. As palavras cortavam o ar como uma facada. Luana sentiu o peso da responsabilidade nas costas. Precisava agir. Eu sou compatível, gritou esperançosa de que sua declaração pudesse fazer a diferença. Mas o médico apenas balançou a cabeça. As análises precisam confirmar isso. O quadro dele é grave e não podemos correr o risco. O tom dele era firme,
Mas Luana sentia que o mundo estava desmoronando. Não faça isso, não! Ele não pode ir embora! Ela implorou, suas mãos tremendo enquanto buscava um ponto de contato com Renan. O desespero era palpável, e as emoções pareciam prender todos ali em um íntimo abraço. Neste momento, Débora, que estava afastada, gritou: "Ele é meu irmão! Se precisar de um doador, eu irei." A determinação nas palavras dela ressoou na sala, e Luana virou-se, chocada. "Você não pode fazer isso! Você nem conhece a verdade!" retrucou, mas no fundo, todas as incertezas sobre a família e os laços estavam começando a se desvanecer. Carlos, que nunca havia se afastado, fez um movimento em direção ao grupo. "Espera, antes de tudo isso, precisamos descobrir se é verdade, se Renan é realmente filho do Fernando ou de Roberto. Ele precisa de uma família real ao lado dele." A urgência nas palavras dele demarcava uma linha clara no chão. Luana sentiu que algo mudava, algo essencial. O silêncio se abaixou como uma cortina pesada, enquanto todos olhavam para Renan e o coração que estava em jogo. As verdades estavam todas conectadas, e a intensidade da situação não podia ser ignorada. Fernando se aproximou da maca, seus olhos fixos em Luana. "Luana, eu sou seu pai, e Renan precisa saber disso. Deixe que ele tenha a chance de conhecer a verdade. Não posso deixar o medo nos separar." As palavras vibraram no ar, deslizando sobre a tensão. Era como uma onda que a bagunçava para cima. Renan estava ali, e ele precisava deles. E então, de repente, um milagre aconteceu. Luana sentiu uma onda de esperança. "Seja como for, seremos sua família. Vamos descobrir a verdade juntos." A equipe médica se reorganizou e a sala começou a se encher de energia renovada. As pessoas agiram com um propósito. Luana viu Carlos e Débora se unindo, e uma sensação de alívio a envolveu. Havia uma chance de salvação. Luana não se afastou da maca de Renan. Ela segurou a mão pequena dele em suas palmas e, com firmeza, murmurou: "Eu estou aqui, meu amor. Nós vamos superar isso." As palavras fluíram como um mantra, um abraço ao seu filho. E quando as luzes brancas da sala pareciam brilhar mais intensamente, ela percebeu que a vida, apesar de tudo, sempre tinha um jeito de se renovar. O futuro ainda era incerto, mas havia uma nova chance de começar. Com isso, a cena se desfez lentamente, como um filme que chega ao fim. As verdades haviam vindo à tona, e com elas havia espaço para novas esperanças. Luana se virou para Fernando, Roberto e todos ali ao seu redor. O que mais essa história guardava? Que outros laços iriam se desenterrar? E quem mais viria a entrar em suas vidas? E, neste feixe de luz que se formava, Luana teve certeza de que a jornada estava apenas começando. Você precisa se inscrever agora no canal e não perder as próximas histórias exclusivas que temos para você. Este é o momento para demonstrar seu apoio, esmagando o botão de like agora e compartilhando com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. A sua interação é essencial. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Vamos juntos criar uma comunidade incrível.